Olá, pessoal. Feliz Ano Novo. Eu sou Sônia Chaves, professora dessa disciplina de temas especiais em saúde bucal coletiva, e teremos 2 semanas em que vamos discutir e tentar aprofundar 2 temas fundamentais na área, que é a avaliação de sistemas de serviço de saúde, e a partir da avaliação pensar e refletir sobre o uso de indicadores de saúde bucal para monitoramento e avaliação de políticas e programas, tá bom? Vamos seguindo em frente. Todos nós sabemos que o tema da avaliação requer uma perspectiva, eu diria, de julgamento de valor, de mérito de um programa, né? Uma das principais autoras no Brasil que fundaram esse campo, que é a professora Zulmira Hatz e a professora Lídia Maria Vieira da Silva, nos brindaram com um livro chamado Avaliação em Saúde, dos modelos teóricos à prática na avaliação de programas e sistemas de saúde, que ajudam, né, a sistematizar o conjunto de temas, diria, de aprofundamento em torno do que se avalia, por que avaliamos, quais os objetivos da avaliação, a que ela se refere, tá? E é nesse sentido, então, que a gente vai dar sequência a essa aula de hoje, certo? Portanto, recomendo a leitura desse livro, especialmente um livro já disponível em e-book, gratuito, e especialmente também o capítulo 1, que recomendo a leitura dentro do nosso curso. Bom, a principal reflexão que nós devemos fazer nessa área é que a avaliação ela é inerente a qualquer política, programa ou tecnologia. Eu, inclusive, iniciei meu mundo na área da avaliação como uma dentista de um programa de saúde bucal escolar e queria avaliar esse programa. Então, veja que ele está muito próximo da gestão e a pergunta de avaliação, que era o efeito do programa, a redução da cárie dentária em crianças escolares, me fez refletir sobre o campo e, a partir daí, iniciei, né, toda uma linha de pesquisa na área de avaliação, obviamente bem articulado, né, com a questão da execução dos programas e sua gestão. Ele hoje é um componente fundamental das agências financiadoras. Nenhuma agência internacional financia políticas sociais em nenhum país do mundo se não houver claramente a definição de um componente avaliativo para ver em que medida, né, essa accountability, né, essa prestação de contas está correta em torno do uso de recursos, que ao final são recursos repassados para os estados e devem, portanto, garantir retorno social a esses projetos. E, de fato, há um movimento recente no Brasil, mas não concretizado, da chamada institucionalização da avaliação, ainda que países como Canadá e Estados Unidos tenham avançado. No Brasil, nós temos uma dificuldade ainda na incorporação da avaliação como uma ferramenta de uso cotidiano no serviço de saúde, ainda que nós tenhamos iniciativas como a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que eu recomendo que vocês entrem nessa rede, possam se inserir como membros, e também o Departamento de Monitoramento e Avaliação dentro do Ministério da Saúde, que tem desenvolvido muitas oficinas de monitoramento e avaliação. De fato, é uma ferramenta fundamental quando articuladas mudanças nas práticas de saúde, com conflitos entre gestores e avaliadores, que falaremos mais adiante, tá? Bom, a avaliação de políticas, programas e tecnologias de saúde serve para quê, afinal? Né? Ela vai servir, e a discussão que a gente vai trazer é em que medida ela reforça os programas como eles estão, ou ele, de alguma maneira, garante as transformações necessárias e quais os limites de processos de avaliação como esse que nós vamos sugerir aqui, né? É bom recordar que nós temos um espaço da avaliação, então existe um espaço muito importante, quer dizer, quem participa, quem se interessa pela avaliação, né? Primeiro somos os docentes que ensinam essa disciplina, como eu, por exemplo, que tenho uma disciplina aqui no Instituto, que tem alunos especiais, alunos não especiais, a associação de avaliadores, há pesquisadores, não necessariamente são docentes, mas quase sempre na pós, quem pesquisa avaliação, ensina avaliação, há aquelas relacionadas ao trabalho de vocês, né, que não só na gestão, como profissionais que executam os programas, também estão interessados, né? Tem o GT, o Grupo Temático de Avaliação da Abrasco, e as várias instâncias governamentais interessadas, como a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o IPEA, né? Então, há, portanto, todo um espaço aí de formulação de conceitos, de métodos, né, de avaliação que disputam, já que são áreas bastante diversas. Comentando também que a avaliação ela é transversal a toda e qualquer política, portanto, desde as políticas educacionais, as políticas de transferência de renda, as políticas de acesso à nutrição, saúde bucal, enfim, não só o elemento da saúde, como habitação, renda, emprego, todas elas são atravessadas pela avaliação, e isso vai garantir a essa área muita polissemia, né? O uso do termo avaliação na área de saúde, ela tem características distintas, por exemplo, na área de implementação de políticas habitacionais, da qual a gente tenta aproximar esses mundos, mas
algumas especificidades, certo? Bom, então o que é a avaliação? A avaliação tem sido constituída como uma multiplicidade de conceitos. A gente vai trazer 3 desses aqui para que a gente possa, vamos dizer assim, nos aproximar e concordar com essa ideia da definição do termo avaliação. Para alguns autores mais da pesquisa, é a aplicação sistemática de métodos e técnicas oriundas da pesquisa social para aferir programas de intervenção social, que é o grupo mais americano. Tem uma linha mais, eu diria, de consultoria nessa área de avaliação, que é a ideia de que é o uso da avaliação para utilização, que o Patton defende essa ideia de que é uma coleta sistemática de informações sobre as atividades, características e produtos dos programas, para fazer julgamentos sobre esses programas, melhorar a efetividade dos mesmos e informar decisões sobre futuras programações. E, por fim, uma corrente mais canadense, da qual participamos, a ideia de que consiste fundamentalmente em emissão de um juízo de valor, de um julgamento sobre o mérito de intervenção, implementando um dispositivo capaz de fornecer informações cientificamente válidas e socialmente legítimas, tá? E nesse caso, então, portanto, a gente tem um espectro, desde a prática cotidiana do senso comum, nós que passamos por um final do ano, aí, geralmente fazemos pequenos balanços, né, assistemáticos sobre em que fomos bem, em que nos equivocamos, então isso é uma prática cotidiana do senso comum, até pesquisa avaliativa que vai se debruçar de forma mais objetivada sobre planos e programas. E há 2 termos da área muito importantes, então, nesse escopo aí, nesse espectro, você vai ter um meio do caminho, que vão ser as ferramentas do planejamento e gestão, que vocês já se aproximaram na disciplina de planejamento, e nós temos 2 termos muito comuns nessa área, que é a ideia da avaliação formativa, que é aquela avaliação que se dá no processo de implementação da política do programa e do serviço, e aquela chamada avaliação somativa, que ela é mais realizada ao final, né, da implementação do programa, não necessariamente no seu início do seu planejamento. Por outro lado, então, a gente vai considerar como definição operacional, como a de avaliação, como um dos tipos possíveis de julgamento que se faz sobre as práticas sociais. Então, portanto, ela é um julgamento que se faz sobre intervenção sanitária, política, programa ou prática voltada para a resolução de problemas de saúde, visando aferir o mérito, esforço ou valor da referida intervenção ou do seu produto, para o seu aperfeiçoamento ou modificação. Então, a ideia de que eu vou julgar o valor e o mérito de uma intervenção me faz refletir sobre o que eu chamo de intervenção em saúde, né? O que é intervenção em saúde? Então, pense você, dentista, sanitarista, na gestão e faz, nesse momento, a implementação de um programa de acesso à prótese dentária dentro do SUS. Então, existe uma situação problemática, que é o edentulismo, né? A necessidade de prótese dentária em um grupo populacional mais vulnerabilizado, portanto, uma política voltada para acesso à reabilitação dentária desse grupo, tem um conjunto de serviços e recursos, ou seja, recursos materiais, né, desde ligado ao laboratório, acesso a insumos e ações voltadas desde a fase inicial da moldagem, da definição do usuário, seleção do usuário, adequação de meio, né, e a partir daí, construção toda da lógica da moldagem e acesso à prótese, que vai produzir um efeito que se espera, a redução da situação problemática, ou seja, da reabilitação dentária em uma população-alvo, em um determinado contexto. Esse contexto pode ser tanto o estado da Bahia, como o estado de Sergipe, como o estado do Rio de Janeiro, bem como o contexto pode ser um determinado município. Então, toda intervenção, ela tem essas 6 grandes componentes, né? Então, a gente tem que reconhecer de onde estamos trabalhando, em qual essa intervenção, nós poderíamos fazer um exercício, né, de preencher essas caixinhas com as várias ações, né, e como ele se desenrola dentro do município que eu trabalho, tá? Então, portanto, para sistematizar, a intervenção em saúde é constituída pelo conjunto dos meios físicos, humanos, financeiros, simbólicos, organizados em um contexto específico, em um dado momento, para produzir bens ou serviços com o objetivo de modificar uma situação problemática. Portanto, há 6 componentes, situação problemática, por isso existe uma política, ela só existe porque existe uma necessidade, um problema, né? Objetivos, recursos, serviços, efeitos, num determinado contexto. Lembrando que aqui serviços é sinônimo de plano de ação, de atividade, aquilo que vocês viram muito bem na disciplina de planejamento, ok? Um outro quadro muito interessante, esse que vocês estão vendo aqui, né, que é a ideia de articular, né, os componentes da intervenção, pensando na avaliação normativa e na pesquisa avaliativa. Veremos mais à frente o que é o conceito de avaliação normativa, ou seja, avaliação segundo as normas, muito comum na área de auditoria, né, apreciando a estrutura, por um lado, que são os recursos, apreciando o processo, por outro, que são as ações e serviços,
e apreciando os resultados que são seus efeitos, né? E a pesquisa avaliativa vão ser as várias perguntas específicas sobre algum desses componentes do programa, desde a análise estratégica, análise da intervenção, produtividade, efeitos e implantação, por exemplo, que veremos mais à frente, tá? Bom, aqui um quadro muito interessante do professor Shen, é um quadro em que ele tenta sistematizar, considerando o estágio do programa, a proposta avaliativa e a possível abordagem. Vai haver algumas diferenças, eu diria, conceituais importantes na nossa perspectiva, mas eu acho que ele colabora porque ele tenta trazer o elemento da avaliação desde o planejamento até a implementação e estágio maduro e resultados, e de fato eu quero aqui reforçar que para a escola canadense e a escola que o Brasil também segue, a ideia de que só é possível avaliar aquilo que está implementado. Então, portanto, toda e qualquer outra questão não é avaliação, só se avalia algo que já está em processo de implantação. E aí a gente vai falar um pouco a respeito dos estudos, chamados estudos de pré-avaliação, que vão, de alguma maneira, apontar em que medida aquela intervenção está sendo, vamos dizer assim, suficientemente implementada para ser avaliada, que é a chamada Evaluability Assessment. Vocês podem ver aqui, né, o termo no resultado, que ele considera como resultado do programa, e, na verdade, nós temos a leitura mais anterior do uso da ferramenta, né, da pré-avaliação. Por outro lado, ele vai chamar a avaliação formativa, né, o mapa conceitual, que é a ideia da modelização de um programa, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Toda e qualquer avaliação exigiria de nós um olhar mais, diria, racional sobre a relação entre as ações e seus efeitos esperados, uma teoria na base do programa. Então, desde um programa de melhoria e acesso à prótese dentária exigiria uma modelização dessa intervenção, ou um programa voltado para a prevenção de cárie dentária entre crianças requer, portanto, uma sistematização do conhecimento já adquirido nessa área e a formulação de um modelo lógico, né, o que se espera, quantas sessões de fluogel, como se espera trabalhar a população mais vulnerável como menos vulnerável para a produção, né, da redução de cárie dentária nesses grupos. Bem como, por exemplo, um programa voltado para a redução e melhoria da saúde periodontal de adultos jovens. Então, isso também exigiria de nós um modelo lógico para dar conta, né, de perceber quais são os componentes desse programa no modelo lógico que merecem, né, olhar atento na avaliação, certo? O professor Shin colabora, especialmente aqui, vocês podem perceber que ele produz, né, na implementação inicial do programa, a proposta da avaliação seria produzir informação a tempo sobre os problemas da implementação para auxiliar na sua estabilização, né? É um livro importante porque o Shin, ele defende uma perspectiva da avaliação da chamada Theory Drive Evaluation, né? Process Evaluation, ou seja, uma avaliação guiada pela teoria. Então, é preciso pensar a teoria do programa. O que se espera? O que se sabe sobre programas, teoricamente, que vão produzir melhor saúde no uso de determinado tipo de estratégia, né? O uso do fluogel, o uso da pasta dental fluoretada, quantas sessões, de que maneira, de que medida o que já se sabe sobre vulnerabilidades sociais poderiam ser incorporados no programa para, de fato, a melhoria da saúde bucal desses grupos, né? Se nós podemos nos aproximar do campo da política, nós podemos também pensar o ciclo da política pública, que é outra estratégia muito importante, né, que a gente reconhece que há vários autores tentam trabalhar várias etapas, né, desde que vocês podem ver nesse ciclo aqui, né, que vai desde a identificação do problema pelo governo, uma formação de uma agenda governamental, né, que vai ser, portanto, ser apropriada pelo Estado dessa agenda. Então, a gente pode falar que a Política Nacional de Saúde Bucal, que se iniciou em 2003, ela foi incorporada na agenda governamental, na agenda do governante naquele período. Houve uma formulação de várias alternativas de enfrentamento desse problema, houve, portanto, algumas tomadas de decisão em termos de que alternativas seriam mais adequadas. Então, você vai perceber claramente, no caso da saúde bucal, uma aposta no acesso à prótese dentária, no acesso à atenção especializada via CELS, numa manutenção da fluoridação da água e, por fim, também numa melhoria, vamos dizer assim, no aprofundamento do modelo de atenção mais promotor de saúde na atenção primária, né? Em que medida, portanto, considerando essas alternativas que foram formuladas lá naquele período, como em que medidas elas foram implementadas, como elas têm sido avaliadas e como elas estão retroalimentando o ciclo da política. Qual é a grande questão, né? A gente fala de avaliação, mas muitas vezes as avaliações não são realizadas e, quando realizadas, muito pouco incorporadas, né? Então, ela vai ser importante na formulação da política, na tomada de decisão e ação racional e na implementação ou implantação posterior, certo?
Então, é importante dialogar com o ciclo da política e também dialogar, né, com o planejamento. Então, observem que vocês já estudaram os 4 momentos do planejamento estratégico institucional, da base teórica do Carlos Matos, e o Matos defende essa ideia de que eu preciso, de fato, fazer análise situacional sempre, né, em processos de reformulação de planos a cada período. Eu tenho um momento que eu tenho que definir claramente minha imagem objetiva, a chamada momento 2, que é o momento da apreciação normativa, depois o momento 3, aí eu diria, né, a ideia da análise estratégica, e, por fim, o momento 4, que é a ação propriamente dita, né, o processo de implementação da política. E, nesse momento, claramente, a avaliação entra como uma ferramenta fundamental do campo do planejamento. Então, aqui ela é uma ferramenta, ou seja, o uso da avaliação como algo mais instrumental e não necessariamente como um campo à parte. Então, contudo, a avaliação vai assumir um papel mais protagonista e vai surgir uma área mesmo de pesquisa e de consultoria na área de avaliação, tá? Que hoje está muito forte, especialmente atualmente a ideia, né, o campo, né, da consultoria na área de avaliação de impacto, que é uma metodologia específica para aferir em que medida aquela política ela está produzindo impacto real e os beneficiários do programa. Aqui tem uma metodologia muito própria e eu posso talvez falar sobre isso um pouco na aula, eu diria na aula online, né, na aula que vai ser nosso encontro síncrono. Bom, quais são os objetivos de avaliação, né? Então, eu trago esse slide que eu gosto muito dele, que ele trabalha 2 perspectivas. Uma das objetivos frequentes, que não são os desejados, e aqueles que a gente espera que sejam, de fato, objetivos de um processo avaliativo. O mais comum, né, é que, para demonstrar que uma gestão foi bem sucedida, a gente se apoia na avaliação, né? Então, o programa foi, não, produziu tantas próteses, permitiu acesso à escovação dentária, então, ou, por outro lado, os opositores no campo político podem apontar que a avaliação é para demonstrar que uma gestão foi mal sucedida, para retardar a tomada de decisões, para legitimar decisões já tomadas, que, na verdade, a avaliação só serviu para que isso, de fato, ocorresse, ou para aumentar o controle sobre a intervenção. Por outro lado, a gente espera que a avaliação sirva para auxiliar no processo de planejamento e tomar decisão, aperfeiçoar o programa, prestar contas à sociedade na perspectiva do accountability e também contribuir, né, para o desenvolvimento do conhecimento nessa área, porque uma sociedade que avança em aspectos mais civilizatórios, como esse da objetivação do mundo social, da avaliação, ela vai permitir, sim, não a perspectiva de avaliar pessoas, mas avaliar programas, tá? Isso é muito importante. Sigamos. Então, eu comentei um pouco atrás sobre avaliação normativa, eu trago aqui o conceito, né, a ideia de que consiste em fazer um julgamento sobre a intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização, estrutura, os serviços ou bens produzidos, processo, e os efeitos obtidos, resultados com critérios e normas, segundo a lei, então, segundo as normas, né? Então, é o postulado que existe uma relação forte entre o respeito aos critérios e as normas escolhidas e os efeitos reais do programa ou da intervenção, tá? Portanto, quase sempre a avaliação normativa é considerada como avaliação para gestão próxima do campo da auditoria, tá? Da auditoria em saúde. Bom, então agora a gente vai, considerando que a gente conhece, então, o conceito de avaliação, considerando que a gente sabe o que é intervenção em saúde e entende um pouco esse espaço da avaliação, a gente vai perceber em que medida a gente pode fazer uma avaliação e de que maneira, né? Eu vou fazer uma abordagem bastante panorâmica, mas, basicamente, é a ideia de que você pode, sim, né, avaliar desde uma tecnologia, por exemplo. No nosso caso, nós fizemos um estudo aqui que foi a perspectiva da síntese sobre para o Sistema Único de Saúde, ou para em que medida a chamada, né, a endodontia de seção única e endodontia de seção múltipla teria diferentes efeitos na resolução dos problemas de polpa morta ou polpa viva. Então, a questão da seção única ou seção múltipla, para o serviço de saúde público, é mais importante trabalhar a questão das sessões únicas, em que medida há evidências no campo, né, da síntese de pesquisas, ou chamadas meta-análises, sobre isso. Então, a meta-análise é um tipo de pesquisa de avaliação de efeito de tecnologias, né? Nesse caso, como eu comentei, dessas 2 tecnologias. Poderíamos falar de outras na nossa área, como a questão do implante dentário, etc. Tá? Então, é um campo muito, muito vasto, né, que envolve grandes estudos mesmo. Posso avaliar ações específicas, serviços, estabelecimentos ou sistemas. Eu posso avaliar um programa, né? Um serviço de atenção à pessoa com fissura lapalatina. Então, quando eu avalio um serviço como o serviço da USID, né, da Irmã Dulce, a gente vai falar de um estudo que foi feito nessa linha,
eu vou fazer o julgamento de valor em que medida esse serviço está produzindo, né, de fato, a implantação adequada do que se espera, né, de uma ação ou de uma atenção à saúde, né, de reabilitação à pessoa com fissura lábio-palatina, tá? Bom, uma abordagem muito comum, portanto, na área da avaliação normativa é a abordagem estrutura, processo e resultado, muito vinculada a um autor bastante, diria, bastante respeitado na área, que é o Dona Bígia. Então, Dona Bígia vai nos sugerir, né, que é possível avaliar, sim, a partir da abordagem da estrutura daquele serviço, do processo das atividades constituídas do cuidado, dos resultados. Para a Dona Bígia, os resultados de um programa podem ser do tipo produtos que esse programa produz, em termos de procedimentos, etc., modificações no estado de saúde, redução de carga, redução de doença periodontal, reabilitação oral e satisfação do usuário também como um componente do resultado de uma intervenção em saúde, tá? Portanto, um clássico. Por outro lado, a gente vai discutir, né, que a formulação da pergunta, a perspectiva da avaliação, ela é muito importante. Na verdade, a situação problemática da intervenção desenhada para solucionar os problemas priorizados, é preciso ter clareza, né, em que medida a intervenção que foi planejada, ela de fato vai produzir efeitos na situação problemática, que foi o motivo pela qual aquela intervenção existe. E muitas vezes vocês podem achar que há relação, né, quase sempre, mas há muitas lacunas. Muitas vezes você tem um plano municipal de saúde em que você faz uma análise situacional sobre aquelas condições de saúde bucal daquele território, e quando você vai se dar conta, o programa, ele, na verdade, não tem consistência suficiente para produzir os efeitos esperados na situação problemática identificada, né? Há uma perspectiva chamada interna, externa ou mista. Quer dizer, externa é quando se contrata um consultor para fazer a avaliação, né? A interna, quando há um processo da própria equipe de se autoavaliar, e mista. Um exemplo interessante, quem viveu aqui o PEMAC, né? O PEMAC-AB tinha um elemento que era a autoavaliação inicial, em que a equipe se debruçava sobre seus aspectos para melhoria e produzia um plano de ação, implementava, e depois havia visita dos avaliadores para, de fato, observar em que medida os padrões esperados estavam sendo implementados. Isso foi, então, uma perspectiva mista, que tem se mantido, né, numa linha mais do chamado MCQ, que é Melhoria Contínua da Qualidade. O MCQ, portanto, é uma abordagem que tenta articular a perspectiva tanto externa como interna, tá? Nos casos de estudo, de pesquisa, a gente pode delimitar o objeto da avaliação buscando um foco fazendo pesquisa. Mas como estamos aqui na especialização, vamos trabalhar mais a perspectiva mais, diria, mais geral, a gente vai focar mais na avaliação para gestão, tá? Na avaliação para gestão, a gente vai propor que vocês compreendam basicamente uma estratégia metodológica, que é a estratégia da chamada como começar uma avaliação, um momento exploratório, né? Essa análise da situação inicial, que vai depois dar elementos para uma prioridade e um foco posterior, né? Mas, basicamente, a pré-avaliação ela requer 3 abordagens, 3 métodos, né? Análise estratégica, análise lógica, elaboração dos modelos lógicos dos programas, e a pré-avaliação propriamente dita, né? A análise estratégica é aquela análise que tenta observar em que medida a situação problemática, de fato, tem possibilidade de ser melhorada a partir da intervenção formulada, né? Ela é basicamente o foco na análise documental. A análise lógica tenta articular esse modelo lógico formulado e a teoria esperada, as evidências sobre esses programas. E a pré-avaliação será uma estratégia que vai juntar isso tudo em um estudo in loco, em que você, de alguma maneira, vai tentar responder a seguinte questão: esse programa está suficientemente implementado que possa ser avaliado? Que é a ideia do evaluability, que é um termo do inglês, né? Evaluability Assessment, que é a ideia. Esse programa é avaliável, que parece uma tautologia, mas na verdade não é, né? Porque ela é como se assim, eu só posso avaliar o que de fato está implementado para ser avaliado. Ficou claro? Então, a gente não pode avaliar o que não está implementado. Então, muitas das vezes está no papel, mas não está na prática. Portanto, não pode ser objeto de estudos avaliativos, tá? E só a partir daí eu vou formular perguntas, né, específicas sobre, posso avaliar efeito, avaliar implantação, avaliar qualidade técnica, e a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, eu diria que para avaliação, para gestão, o tópico 1, que é a pré-avaliação, é fundamental, e o tópico 2 tem talvez algum sentido nos estudos mais de avaliação para gestão, que são aqueles relacionados à distribuição social do recurso. Toda intervenção ela tem uma cobertura, ela tem um acesso e tem uma equidade, né? Então, eles são conceitos próximos, mas são distintos.
Um conceito de cobertura muito importante é a ideia de qual é a proporção da população-alvo que realmente foi beneficiada pelo programa. Então, vamos falar, por exemplo, do Programa Saúde na Escola, né? Qual é a cobertura do PSE no seu município? Você pode fazer duas abordagens. Eu tenho análise estimativa de população escolar entre 6 e 12 anos, que seria o foco do programa, a população-alvo, e eu posso analisar em que medida, qual o número de crianças nessa faixa etária estão tendo acesso a uma ação do PSE. Aí, portanto, eu calculo a proporção dos beneficiários do programa. Então, eu posso dizer que ela é de 30%, pode ser que ela é de 12%, aí eu vou ter ideia, né, em que medida. Quanto maior a cobertura, melhor será para os efeitos globais do programa. Mas eu também posso trabalhar a ideia de cobertura considerando o número de escolas do município, eu estou portando 10 escolas públicas e privadas, e qual é o número de escolas que tem programa em relação ao que não tem. Então, eu produzo também uma proporção, e aí eu vou ter uma ideia de como se espera, né? E aí, indicadores, como o indicador da primeira cobertura da consulta odontológica, que a gente vai discutir na semana 6, pode nos ajudar. A acessibilidade é a ideia de quais são as barreiras de acesso, ainda que haja boa cobertura, como está sendo esse acesso. E na equidade, em que medida quem realmente precisa de ter acesso ao programa consegue acesso a ele, né? Então, no nosso caso específico da saúde bucal, no programa de saúde escolar, em que medida os indivíduos, né, as crianças com maiores desigualdades, né, com maior cárie dentária, como ao risco, de fato, chegam, né, a completar todo o ciclo, né, do acesso ao flúor-gel, do acesso à orientação de higiene oral e elementos que possam, de alguma maneira, reduzir, né, a carga de doença nesse grupo, tá? Um outro atributo, outra característica de um programa que a gente merece um olhar é a ideia da eficácia, efetividade, impacto, eficácia como efeito em condições experimentais, efetividade em condições reais, impacto em grandes, né, sistemas ao longo do tempo, e tem sido muito indicado síntese de pesquisa na avaliação da efetividade. Inclusive, o meu mestrado foi uma síntese, né, sobre os efeitos do uso da pasta dental fluoretada na redução da cárie dentária, produzindo, inclusive, meta-análises. Que, quer dizer, a meta-análise é um tipo de estudo, né, quantitativo que mede o tamanho do efeito de uma determinada intervenção em relação a outra intervenção. Nesse caso, a gente comparou, né, diferentes usos dos princípios ativos de pasta dental fluoretada, né, que já se consolidaram nesses últimos 20 anos. Ok? Um outro atributo muito importante é a avaliação dos custos das ações, relacionado, portanto, ao conceito de eficiência, né? Eficiência tem a ver em fazer o mesmo com menor custo. Então, cada vez é uma área bastante frágil ainda no SUS, é uma área que precisa evoluir bastante, estudos de avaliação de eficiência. Se eu, pelo menos, parto da avaliação de custo, que é o primeiro passo para a posterior e para a avaliação de eficiência, eu já produzi trabalho de avaliação de custo, mas eu considero que vocês podem avançar como especialistas na área. Quanto custa uma equipe de saúde bucal no município de Ribeirinha? Quanto custa, quer dizer, o custo, como considerando aqui a análise do custo fixo, custo variável, né, em que medida também o financiamento vai se dar tripartite ou bipartite para essa política. É um estudo que eu publiquei com a colega nossa dentista, era gerente de unidade de saúde, a gente analisou o custo dessa equipe durante 4 anos aqui em Salvador e produzimos esse trabalho que está publicado na Revista Saúde Pública. Eu recomendo que vocês vejam lá a metodologia que ajuda bastante a entender, né, que é possível, assim, avaliar custo. E custo, para mim, nem é campo da ciência propriamente dita, no sentido da produção de conhecimento, mas como há pouca produção nessa área, o estudo dela foi uma contribuição importante, mas ela deveria ser incorporada, na minha perspectiva, dentro da gestão do SUS e dentro da gestão da saúde bucal no SUS. Custo da prótese, por exemplo, é uma pergunta, né, atualmente, né, quer dizer, qual o custo de uma prótese que vai, de alguma maneira, influenciar as portarias referentes ao repasse de recurso para os interessados, né, nessa produção de prótese no SUS, prótese dentária, tá? E que tipo de prótese? Que aí a gente vai discutir aqui a questão tecnológica, né, se o avanço tecnológico é permitido e é possível, talvez, chegar a outros modelos de prótese mais modernos, né, no campo da saúde pública no Brasil. Por outro lado, também você pode avaliar a qualidade técnico-científica do cuidado. O que é a qualidade técnico-científica do cuidado? É a adequação dessa abordagem, considerando o conhecimento científico atual e vigente. No caso, por exemplo, dos programas de prevenção da cárie dentária, nós estamos utilizando a melhor estratégia do uso do flúor, na maneira como o fazemos. O que as evidências apontam? É necessário usar o flúor-gel como fluoroterapia intensiva ou a redução disso? Do ponto de vista da doença periodontal, qual é o conhecimento mais acumulado que a gente poderia incorporar nos programas? Então, isso é a avaliação da chamada qualidade técnico-científica do cuidado. Por fim, também,
relacionados aos processos de implantação, estudos de grau de implantação e análise de implantação, não vou entrar aqui nos detalhes, mas isso aqui é todo um mundo mesmo de estudos muito interessantes, eu vou mostrar apenas um exemplo deles, e aqueles relacionados, né, à percepção dos usuários, a relação do conceito de satisfação e expectativa, e posição social desse usuário, que há alguns trabalhos aqui no Instituto que tentam abordar, né, que a satisfação ela é, na verdade, um mito da gestão, mas a satisfação sempre vai estar relacionada com a posição desse usuário, o que ele, como ele tem, qual a expectativa que ele tem, qual é, ao final, né, a resolutividade que ele tem que vai produzir ou não satisfação. Relação profissional e também as relações sindicais de gestão entre gestores e profissionais de saúde, tá? Aqui um clássico, né, de desenhos para avaliação, está no capítulo da professora Lígia, que ela discute os desenhos, chamados desenhos clássicos. Nós vamos pensar que vivemos uma pandemia recente e nós vamos lembrar dos estudos de avaliação, dos ensaios comunitários controlados do uso de vacinas. Então, é basicamente a ideia de um grupo teste, um grupo controle, antes e depois, tá? Então, antes e depois com controle é o chamado paradigma experimental, que domina, né, a ciência de modo geral, que vai produzir, né, todo um conjunto de numéricas que vai apontar que no grupo, comparativamente o grupo controle em relação ao grupo teste, se houver diferença, é sinal de que aquela determinada intervenção teve o efeito. O efeito, de fato, foi vinculado àquela intervenção em uma outra característica. A ideia da aleatoriedade é um elemento importante. Obviamente, quando a gente não tem condição de produzir a chamada aleatorização dos grupos, por uma questão ética, por exemplo, a gente vai utilizar outras ferramentas, diria, da estatística, que dá origem ao conjunto dos estudos de avaliação de impacto, que são chamados estudos quase experimentais, os estudos chamados pré-experimentais, né? E aí o grupo controle vai ser um grupo equivalente, não necessariamente um grupo aleatorizado e acompanhado, porque eu não posso não permitir acesso a um determinado tipo de intervenção, sabendo que essa intervenção vai produzir um efeito positivo. Então, essa é uma questão bioética muito grave, que a gente precisa sempre ficar atento a ela, né? Aqui também, portanto, uma análise interessante dos estudos da epidemiologia, vocês estudaram epidemiologia, entender um pouco, né, basicamente, os estudos mais observacionais, os estudos de série temporal, que são comuns na área de análise de indicadores, que estão aqui nos chamados estudos quase experimental ou não experimental, né? Então, esse quadro é interessante, mas a gente não vai se debruçar sobre ele, mas aponta os métodos de avaliação mais utilizados, né? Bom, esse campo está em formação, então vocês se interessarem pelo campo da avaliação, há formação e avaliação em saúde no Brasil, há cursos de formação, há mestrados nessa área, com foco na área de planejamento de gestão e avaliação em saúde, da qual, inclusive, eu faço parte, mas há problemas, né, dessas avaliações para a gestão. Há uma ênfase nas avaliações somativas, no método, nos grandes estudos quantitativos, na análise estatística, e essa ênfase, ela às vezes dificulta, né, o uso dos resultados dessas avaliações, que é um nó crítico na gestão do sistema de serviço de saúde, em que há sempre uma separação entre pesquisadores e gestores, responsabilização dos últimos pela pequena utilização dos resultados das avaliações. Então, é sempre visto, você avaliou, me recomendou, mas não necessariamente seguirei o que você espera que eu siga. E, ao mesmo tempo, se coloca o avaliador como um consultor que não entende a realidade, portanto, como ele recomenda aquilo que ele não, de fato, teria condições de mudar. Então, eu já vivi alguns processos avaliativos em consultorias, eu quero dizer que a perspectiva que tem sido mais trabalhada é a tentativa de incorporação do ponto de vista dos avaliados, né, daqueles que são chamados stakeholders, que são chamados aqueles que realmente implementam o programa, para a tentativa de aproximação dos pontos de vista dos problemas do programa para que eles melhorem. Então, há uma série de escolas, né, de gerações aí que vão chamar de avaliação focada na otimização, avaliação de quarta geração, já uma avaliação de quinta, né, ou a chamada avaliação empoderadora, a avaliação construtivista. Então, a principal perspectiva é uma tentativa, né, de que ela seja mais responsiva, ou seja, as questões, a informação a ser reunida, os critérios e padrões deveriam ser definidos de forma negociada entre usuários e avaliadores, né, usuários da avaliação e os avaliadores que ocupam esse lugar. Então, se eu vou avaliar um programa de saúde do escolar, eu deveria trabalhar do ponto de vista, trazer aqueles que implementam para dentro dessa avaliação para eles sugerirem, né, indicadores, sugerirem abordagens, porque isso, de alguma maneira, vai aproximar os problemas e os pontos de vista. A seleção do objeto e estratégia são feitas a partir da definição dos usos pelos gestores, também o gestor. O avaliador é sempre externo, como eu, por exemplo, seria um mediador de um processo que
que é do próprio programa, e o processo de avaliação, geralmente, dessa maneira, ele vai resultar em melhoria da qualidade do programa. Então, ainda que a gente tenha clareza sobre isso, eu não vejo muita publicação ainda nessa área, né, com essa perspectiva mesmo de em que medida você objetivou esse processo e garantiu. Obviamente, minha experiência pessoal como avaliadora já me deu alguns insights quando utilizei estratégias mais, eu diria, mais empoderadoras, né, e mais de quarta geração, incorporando aqueles que são objeto da avaliação desde o início, né, no planejamento do processo avaliativo, né? Bom, finalizando essa perspectiva aí, vocês podem observar voltamos à figura da intervenção. Então, observem bem essa figura, vejam que ali a gente está trazendo os vários elementos, né, características do programa, podem ser objeto de avaliação da qualidade técnico-científica, da cobertura, da acessibilidade, da produtividade, da oferta e utilização, da implantação, da eficiência, enfim. Vejam que é um campo muito grande, né, muito rico e vasto. Obviamente, vocês, como especialistas em saúde coletiva, como dentistas sanitaristas, não vão aprender tudo aqui, mas vão entender que é possível fazer perguntas de avaliação desse tipo, e você, como gestor, pode sim demandar da área, né, da área de avaliação, de assessoria, de planejamento e avaliação, algum olhar sobre um desses atributos dos programas nos quais vocês trabalham, né, e se debruçam e querem responder as perguntas, né? Vou dar 2 exemplos, um deles aqui de nossa tutora Lília Paula de Souza Santos. Então, Lília produziu uma pré-avaliação, né, sobre o plano de expansão dos laboratórios de prótese dentária no estado da Bahia. Então, estudo dentro da disciplina de avaliação, ela produziu esse estudo, que eu acho que é bem interessante, ela fez uma pré-avaliação, portanto, análise preliminar da teoria do programa e das suas, em que medida a teoria, né, o modo como ele foi planejado no modelo lógico, de fato, estava sendo implementado naquele período em que ela produziu, então, um trabalho bem interessante da minha parte do doutorado dela, mas, de fato, aqui é um estudo, eu diria, mais focado para avaliação para gestão, tá? Recomendo. E o outro é um estudo da avaliação de implantação, uma dissertação de mestrado de Ana Maria. Ana Maria, ela produziu esse estudo a partir da avaliação de um serviço em que ela buscou analisar a implantação, em que medida aquilo que foi planejado foi, de fato, implantado no serviço aqui do Centrinho de Irmã Dulce, e ela julgou, né? Julgou o valor, né, o mérito da intervenção, e está descrito lá no trabalho como e apontando os aspectos para a melhoria, que é uma característica muito importante da área de avaliação. A área de avaliação não só julga o mérito e o valor de um programa, como também deve, como obrigação de um bom avaliador, fazer recomendações factíveis para a melhoria do programa em questão, tá? Então, isso sempre recomendações, é um elemento fundamental do resumo executivo de um estudo avaliativo de qualquer tipo. Então, aqui, só para lembrar, Ana Maria produziu um modelo lógico da atenção à pessoa com fissura palatina a partir de todas as portarias nacionais, como também de toda a produção da ACPA, da HRAC da USP, de Centrinho de Bauru, em que ela produziu, né, objetivou aqui um modelo lógico, a gente não vai entrar em detalhes no modelo lógico, mas que ele tem que ter os objetivos do programa, as atividades, resultados curto e de médio prazo, resultado de longo prazo, e ela trabalhou 2 dimensões, a dimensão da gestão, subdividida entre organização da atenção e gerenciamento da atenção, e outra, que é a reabilitação propriamente dita, em que cada membro da equipe multiprofissional que deveria ser feito. E ela foi, a partir dessa modelização, formulou um roteiro, né, e foi a campo e fez uma excelente avaliação de implantação de um serviço que é hoje base, né, eu tenho certeza que é para muitos outros estudos, porque ela produziu uma ferramenta metodológica muito rica e muito potente para avaliar esses serviços, não só no Brasil, como em outros países também, né? E aqui é muito interessante o fluxograma da reabilitação de pessoa com fissura palatina, desde um caso novo, se é do tipo fissura labial ou fissura labopalatina, e como deve ser toda a sequência, né, de cuidado, de protocolo para esses casos. Então, aqui vocês podem se voltar, por exemplo, à prótese prótese total, prótese facial removível, quer dizer, qual é a condição para isso e como deve ser a sequência. Vamos pensar que doença periodontal, tá? Cárie dentária ativa, cárie dentária, enfim. Então, é possível, sim, pensar cada problema de saúde bucal com esse olhar da avaliação da implantação e os programas, né? Por fim, então, a gente deve pensar que, como eu comentei, né, sobre a avaliação empoderadora ainda em curso, a ser cada vez mais incorporada, e essa avaliação, contudo, é apenas uma ferramenta para as transformações e não é o suficiente, ok?
Para finalizar, sugiro que vocês leiam o capítulo 1 desse livro, que está disponível aí no Moodle, e bem como assistam esses 3 vídeos que estão aí disponíveis, tá bom? É isso, gente. Espero que tenhamos produzido uma excelente discussão, aprendizados, e seguimos em frente. Um abraço para todos e todas. Tchau.